Valeu, Lívia. Obrigado por ter lembrado. Bom, então, aqui a nomenclatura está república oligárquica, mas como eu disse, pode vir qualquer uma das que eu falei para vocês. Então, essa charge aqui, ela já faz uma menção a uma prática da época, né, que era a política do café com leite, né, que a gente vai ver com mais detalhes mais à frente. Mas aqui seria representante de São Paulo, aqui representante de Minas Gerais, aqui a cadeira da presidência da República, e os outros estados aqui, ó, querendo alcançar lá e sem conseguir, né? Então é só uma charge que depois, quando a gente falar, talvez alguns lembrem lá do ensino fundamental, né? Mas vai ficar mais claro posteriormente. Então, só para a gente relembrar uns pontos. Deixa eu só puxar aqui para baixo. Ficar mais pronto. Então, como é que ocorreu esse fim do Império Brasileiro e instalação do regime republicano? Foi um processo pacífico? Teve participação popular? Como é que foi essa situação? Alguém lembra? Então, assim, só relembrando, né, do ponto de vista de atritos, se a gente compara com outros momentos da história do Brasil, foi um período relativamente tranquilo, né? Então não foi algo difícil, como foi, por exemplo, a independência do Brasil ou as revoltas regenciais. Professor, Oi, oi, oi. eu não tô entendendo muito esse assunto, não. Tipo, o- como é que parte a gente. Cortou o que tu falou, Olivia. Eu só entendi que eu não estou entendendo muito bem esse assunto. Lívia? Não sei se foi a minha conexão, se foi a dela. Vocês estão me ouvindo normal? Ah, tá. Pronto, eu só entendi que você dizendo que não estava entendendo o assunto. Em que parte a gente está? Ah, a gente está falando da transição de Brasil Império para o Brasil República, né? Então a gente está falando de história do Brasil, certo? Então na última aula a gente falou da desagregação do Império, que foi o que vai gerar a queda do Império Brasileiro, certo? E hoje, e aí a gente falou da instalação da República com a República das Espadas, certo? E hoje a gente fala do período republicano brasileiro, da Primeira República, ou República Velha, né, de alguma dessas nomenclaturas que eu falei para vocês, certo? Então a gente está falando de Brasil República, tá? Bom, então como eu tinha dito, né, não foi um período tão conturbado, né? Óbvio que foi para a família imperial brasileira, porque ela foi exilada, ou seja, ela foi expulsa do país, né? E,
e se instalou o regime republicano através de um golpe de Estado. Então, foi um golpe organizado pelos militares que culminou com a instalação do regime republicano e, consequentemente, a expulsão da família imperial brasileira. Então, a segunda. Quais foram as principais inovações legislativas criadas com a implantação da República? Legalmente, em relação às, no caso, em relação às leis, o que mudou aí com a instalação da República? Alguém lembra de alguma mudança que houve? Então, ó, relembrar alguns pontos que foram importantes, certo? Quando se cria a República Brasileira. Primeiro, extinção da lei do padroado, ou seja, se desvinculou a ideia de igreja e Estado no Brasil, que antes o catolicismo era a religião oficial do Brasil, né? Então, isso aí não vai existir mais, tá? Não vai existir mais religião oficial no Brasil, tá? Consequentemente, nós vamos passar a ter registro civil de casamento e registro civil de nascimento, que antes o que tinha validade era o casamento na Igreja Católica e o batismo na Igreja Católica, né? Que mesmo você dentro da sua casa, o culto privado pudesse ter qualquer religião, mas eu tinha que me submeter à Igreja Católica, certo? Para poder ter alguns direitos civis, como no caso do casamento, né? E comprovar o nascimento de uma criança, que seria através do batismo, tá? Então, isso foi uma lei muito importante. Segundo, em relação ao voto, né? Então, a gente passa a ter um voto que vai ser restrito a homens maiores de 21 anos alfabetizados. Não podiam ser membros de ordem religiosa e nem soldados, certo? Então, basicamente essa mudança. Então, mulheres não podiam votar, menores de 21 anos não podiam votar. E, principalmente, o fator mais excludente aí está na proibição do voto dos analfabetos. Então, a proibição do voto dos analfabetos foi um marco extremamente importante, né, nessa situação. Por quê? Porque vai gerar uma exclusão maior do que o voto censitário que a gente tinha no final do Império. Por quê? Com a desvalorização da moeda e como os valores da lei não foram atualizados, então muita gente votava no Império, ou seja, nas últimas eleições do Império votava mais gente do que no período republicano. Então, a exclusão de uma grande parcela da população das decisões políticas é o que vai ocorrer aí durante a República Velha, tá? Mas nós vamos ter eleições diretas, né? Tanto para presidente de Estado, era assim que se chamava o governador à época, né? Durante toda a República Velha. Não se chamava governador, se chamava presidente de Estado. Então, cuidado com essa nomenclatura, porque eu já vi gente errar questões, porque lá tinha lá presidente de Estado e acharam que era governador e acharam que era algum tipo de pegadinha e erraram a questão, certo? Então isso é um ponto que é importante, né? Em relação à Constituição, ela vai ser uma Constituição que vai dar um pouco mais de autonomia para os estados, né, se comparado àquela centralização que havia durante o Império. E um ponto extremamente importante, pessoal. Falou de República Velha, esqueçam legalmente escravidão,
certo? Na verdade, no último ano do Império, em 1889, já não se falava, não se podia mais legalmente ter escravos no Brasil. Continuavam as práticas, continuavam os tratamentos semelhantes à escravidão? Continuavam, certo? Mas legalmente não existe. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes caem questões, né, falando de República Velha, diz, estavam excluídos homens, menores de 21, estavam excluídos mulheres, menores de 21 anos, analfabetos, escravos, e tem gente que vai e marca. Então, falou de república, legalmente esqueça escravidão, legalmente esqueça qualquer tipo de exclusão por questões étnicas. Professor, quer dizer que não existia mais o preconceito, a exclusão dos negros? Pelo contrário, existia, continuava existindo comumente, certo? Mas legalmente falando, e aí ele está falando de inovações legislativas, tá? Ou seja, legais, então não existe legalmente falando, apesar de que as práticas continuavam. Inclusive, eu não sei se alguém já assistiu o filme Besouro, que se passa ali no início da República Velha, nos anos 1920, em que os negros ainda eram tratados, apanhando né, dos donos não, né, dos proprietários dos engenhos e tal, enfim. É bem interessante se vocês puderem ver o filme. Fala um pouco do contexto da religião deles, que era proibida no Brasil, né? Era proibido jogar capoeira, era proibido as religiões de matriz africana no Brasil, né? Só quem libera isso vai ser Vargas nos anos 30. Mas, enfim. Qual o papel das camadas populares no novo regime? Então, de fato, né, as camadas populares elas continuaram excluídas dos processos políticos, né? Então, elas estavam excluídas e permaneceram excluídas, né? Não é à toa que a gente vai ter uma série de revoltas nesse período, né? A gente vai ter contestado, Canudos, revolta da vacina, revolta da chibata, né? O cangaço que se estende aí também pela República Velha, que são movimentos que estão ligados com esse processo de marginalização da sociedade. E quais as mudanças, né, permanentes que ocorreram em relação aos grupos que estavam no poder? Basicamente, agora não vamos ter mais os amigos do rei, mas sim os amigos do presidente. Mas basicamente é essa mudança que vai ocorrer no Brasil nesse período, certo? Então, vamos lá começar. Então, ó, aqui é só um trecho da Constituição, né? Se depois vocês tiverem curiosidade, basta entrar na internet, lá no Google, e colocar Constituição de 1891. Vocês veem ela na íntegra, né? Mas o que é interessante é o artigo 6º aí para a gente. O governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos estados. Então, eles vão se assemelhar e vão se inspirar naquele modelo republicano dos Estados Unidos, né? Então, em que cada estado tem uma grande autonomia frente aos outros, né? Então, eles vão se inspirar nisso. Então, o governo federal dava mais autonomia durante esse período para os estados. Então, vai ser semelhante ao que a gente tem nos Estados Unidos. Não chegava tanta liberdade, mas é muito mais, por exemplo, do que existe hoje. Então, hoje, a gente tem uma Constituição tão ampla, né, que praticamente não deixa espaço para os estados legislarem, né, diferente do que ocorre nos Estados Unidos. Então, ó,
a organização constitucional do Brasil nesse período. Então, ó, adoção do federalismo. Então, lembra que essa bandeira do federalismo era algo que era debatido, algo que era defendido desde o período imperial. A gente escutava lá nas revoltas regenciais, a maioria delas falava de federalismo. E aí, retornando, o que é o federalismo? Autonomia dos estados para legislarem sobre diversos assuntos, tá? E ter autonomia para escolher seus próprios presidentes. Então, vai ser uma autonomia maior dos estados, né? Que é uma coisa que se luta hoje, né? Para se manter. E que isso talvez fosse importante porque o Brasil ele é um país de dimensões continentais. Então, tipo, a realidade do Amapá é diferente da realidade do Rio Grande do Sul. A realidade de São Paulo é diferente da realidade aqui da Paraíba. Então, as leis poderiam ser um pouco mais flexíveis, digamos assim, para dar mais autonomia para os estados, para eles se, se atessem, pudessem se ater às suas peculiaridades. Segundo ponto, né, a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, que já existia durante o Império, só que no Império tinha um quarto poder. Qual era o nome desse quarto poder que existia no Império? E aí, pessoal? O nome do quarto poder que existia no Brasil. Isso, Rebeca. Poder moderador, muito bem. Né? Então, nós tínhamos esses quatro poderes. Então, quando se estabeleceu a República no Brasil, né, o poder moderador ele se extinguiu. Né? Que lembra que o poder moderador ele dava autonomia ao imperador para ele intervir no legislativo e no judiciário. Certo? O voto, como eu falei para vocês, né, vai ser o voto direto e universal. A Constituição ela admitia três tipos de voto, certo? O mais comum de ser utilizado, que era, deixa eu digitar aqui, tinha o voto secreto, semi-secreto e aberto, tá? Existiam esses três tipos de voto no Brasil. Como é que funciona o voto secreto? Como nós temos hoje. Você iria lá, pegava a cédula, né, preenchia e colocava na urna. Né? Então, para ver como os estados têm autonomia, cada estado poderia escolher um desses três tipos de voto. Né? Então, não era determinado pelo governo federal, por exemplo, como é hoje, né? Mas sim, cada estado decidiu o tipo de voto que iria adotar. Então, o secreto, nenhum estado ele adotava. Né? O semi-secreto, quase todos adotaram. Né? O aberto, só um estado que adotou, que foi o Rio Grande do Sul. E qual era a diferença do semi-secreto para o aberto? O aberto vai ter lá, por exemplo, Felipe Egito votou em Isaac para presidente. Então vai ter lá o meu nome dizendo que eu votei em Isaac para presidente. Então vai estar lá. Então todo mundo vai saber em quem eu votei, certo? Como era o semi-secreto? Eu, né, chegava lá para o mesário, vamos lá, para Patrick, né, chegava lá e dizia, ó, eu quero a cédula que tem o nome de Isaac. E aí eu assinava lá um papel. Então, Patrick sabia que eu estava votando, né? Eu pegava lá a cédula de Isaac, marcava e colocava na urna. Então, Patrick sabia que eu estava votando. Então, não é um voto totalmente
secreto, mas também não é totalmente aberto. Mas diante dessa exclusão aí, né, que existia no sistema eleitoral, fazia com que uma pequena parcela da população votasse. Para vocês terem uma ideia, durante a República Velha, a média de participação eleitoral variava, certo? De 2 a 5% da população brasileira nas eleições para presidente da República. Para vocês terem ideia, hoje, né, que eram as pessoas aptas a votar, hoje gira em torno de 40 e poucos por cento da população que seria politicamente ativa, digamos assim, né, que teriam obrigações políticas hoje no Brasil. Né? Então, o sistema ali era muito excludente, como eu falei. Né? Então, assim, a maioria adotava o semi-secreto. É justamente dentro dessa organização política que existe durante a República Velha que vão se fortalecer essas oligarquias estaduais, né? O poder local, que vai ser uma prática que a gente vai chamar de coronelismo. Né? O que é interessante é que, como eu tinha dito para vocês anteriormente, em 1831, quando foi criada a Guarda Nacional, o governo federal ele pegava líderes locais, né, e nomeava como coronéis da Guarda Nacional. Então, geralmente era um grande fazendeiro, né, um grande latifundiário, enfim, que meio que ia ter seu próprio exército particular. E, né, o mais importante seria legalizado pela pelo Império Brasileiro, né, pela legislação brasileira. Quando se estabelece a República, ocorre a centralização das Forças Armadas. E diante desse processo de centralização, não existe mais uma vez falando, legalmente falando, o coronel da Guarda Nacional. Entretanto, comumente, os líderes políticos, né, das localidades durante muito tempo, né, eles foram chamados de coronéis. Então, até a década de 70, 80, até dos anos, né, do século XX, era comum chamar coronel fulano de tal, coronel fulano de tal, que era geralmente um grande latifundiário, né, uma pessoa que controlava a política em certas localidades. Né? E a gente percebe esse fortalecimento das oligarquias até hoje na política. Né? Se a gente vai analisar friamente a política brasileira, né, em especial a política paraibana, a gente percebe que geralmente são sempre as mesmas famílias, são sempre os mesmos grupos políticos que disputam eleições. Né? Então, geralmente é a família A contra a família B. Né? Então, geralmente são dois candidatos, né? Um por um partido A, um por um partido B. Eventualmente, né? Principalmente em cidades menores, a gente tem um terceiro candidato, mas geralmente são dois candidatos mesmo. Né? Não sei se é a realidade por aí da região de Bananeiras e tal, daí, né? Onde vocês moram. Mas, por exemplo, a realidade que eu conheço, que eu frequento, né, que é da minha família, que é em Caiçara, então lá são dois partidos, né, e geralmente são dois candidatos a prefeito. Então sempre está nas mãos das mesmas famílias, né, que vai passando de avô para filho, para neto. Né? Então não há muita alternância, digamos assim. Né? Então a gente percebe muito esse fortalecimento aí dessas oligarquias e que permanece até hoje, né? Infelizmente é uma prática ainda muito forte. Então, eu costumo dizer que o coronelismo ele não acabou, ele apenas mudou de roupagem. Né? E quando a gente for falar, eu vou explicar o porquê. Bom, então, para a gente entender o sistema político desse período, ele vai estar dividido em 3 pontos. A base,
que vai ser o coronelismo. Depois nós temos a política dos governadores e, por fim, a política do café com leite. É como se fosse uma hierarquia. E aí a gente vai começar e vai falar hoje sobre o coronelismo e as suas particularidades, para a gente ver como ainda ocorre algumas dessas situações. Então, como eu falei, nos municípios, né, o poder estava nas mãos dos coronéis, que eram eles que detinham o controle sobre os eleitores, né, através de três maneiras: né? Mandonismo, clientelismo e paternalismo. Deixa eu anotar isso aqui. Mandonismo. São essas três maneiras que os coronéis ali na República Velha, eles conseguiam voto, né, ali. Esse tipo de prática é chamado de voto de cabresto. Ou seja, o que é o cabresto? É aquilo que você coloca lá no animal, né, no cavalo, no burro, enfim, para controlar ele. Ou seja, significava dizer que o voto ele era controlado pelos coronéis, né, dentro do que se chamava seu curral eleitoral. Então, como o voto não era secreto, era fácil dele manipular dessas três maneiras que estão ali em cima. O que era o mandonismo? O mandonismo era o uso da violência. Né? Tipo, se você não votar no meu candidato, lembrando que não necessariamente o coronel ele é o candidato, certo? Ele pode ser, mas não necessariamente. Então, através da violência, né? Então é tipo, ou você vota no meu candidato, ou eu mando matar alguém da sua família, ou você, ou dar uma surra, né? Alguma coisa do tipo. O mais comum, que é o clientelismo, que nós vemos até hoje, né? Que é a troca de favores políticos, eu voto em você em troca do meu cargo, do cargo da minha esposa, do meu filho, do meu pai, de quem quer que seja. Então, eu voto em você para que você mantenha o meu cargo político, né, ali dentro da prefeitura. Então, isso é uma realidade, né, que a gente vê em todo lugar. Então, não sei se alguém tem família aí que é cargo comissionado, mas sabe que período de eleição, meu amigo, tem que ir para a rua, tem que balançar bandeira, tem que colar adesivo, tem que fazer um monte de coisa, porque ou faz aquilo ou perde o emprego. Né? Infelizmente, é uma prática que persiste até hoje. Então, você pode ser um profissional maravilhoso, certo? Mas pode ser, né, que diante dessas situações você possa ser demitido, né, mesmo sendo um excelente funcionário, porque a oposição ganhou. Né? E aí o cara da oposição que ganhar, ele vai colocar os dele. Né? Outra medida que também existe até hoje, que é o paternalismo. Né? Então, como é isso? É a empatia. É tipo, quando a gente vai em cidade menor, né, de menor porte, o que a gente percebe? Geralmente, esses candidatos a prefeito, essas famílias vinculadas à política, meu amigo, o cara é padrinho de metade da cidade. A oposição dele é padrinho da outra metade. Por quê? Porque isso gera uma empatia da população. É tipo, vou votar em tal pessoa porque ele é meu compadre, ele é padrinho do meu menino. Né? Então, ainda é uma prática que eu sei que existe muito forte hoje. Né? Então, eles se utilizam, né, desses meios aí, né, para conseguir votos. Então, dois desses meios a gente ainda percebe hoje, tanto o clientelismo quanto o paternalismo.
O mandonismo, eu particularmente não tenho mais conhecimento sobre isso, né? Então, assim, e na República Velha, isso ainda era mais fácil porque o voto não era secreto. Então, eu sabia em que cada um de vocês iria votar. Se tinha votado no candidato, né, que eu queria, ou seja, todo mundo votou em Arthur, ou não, né? Então, isso fazia com que a chance da oposição ganhar fosse mínima. Mas digamos que mesmo assim, né, começasse a ter voto para os opositores. Aí existiam as chamadas fraudes de bico de pena. Então, as juntas eleitorais, né, então os caras iam pegava lá o voto, né, então tipo, o candidato para ganhar deveria ser Arthur e não Zac, né? Então, tipo, se eu começo a ver que tem mais voto em Zac, então as pessoas iam lá e fraudavam as cédulas, né, jogavam fora, preenchiam outras, né, para que os candidatos daquele coronel sempre ganhassem. E mesmo que diante disso, ou seja, já era pouco provável do cara passar, né, mas digamos que mesmo assim ele passasse, né, existia a comissão de verificação de poderes, que poderia cassar o diploma de um candidato eleito. Porque lembra, um candidato ele passa por três processos. O primeiro é a eleição. Ele ganhar a eleição não significa que ele vai tomar posse, porque primeiro ele precisa ser diplomado para aí por fim ele tomar posse. Então, ó, ganhei a eleição, vou para a diplomação. A diplomação, entre outras questões, serve para ver se aquele candidato ele não é analfabeto, porque você não pode ser analfabeto para ser um candidato, né? Faz algumas verificações. E aí, tipo, a diplomação é você está apto, você é uma pessoa apta, preenche os requisitos para assumir aquele cargo. Então, se você não for diplomado, você não pode assumir. Então, tipo, ganhei a eleição, mas tenho 16 anos, não posso assumir, né? Para vereador, que a idade mínima é 18 anos no ato da posse. Então, não, mas eu só vou fazer 18 em junho do ano que vem. Não, mas a posse é em 1º de janeiro, então tá cassado. Então você não vai ser diplomado, né? Isso seria um exemplo aí, né? Então eles davam alguma desculpa e cassavam o diploma, ou seja, o direito de assumir de algum candidato que foi legitimamente eleito. Então, o que dá para perceber aí é que dentro do jogo político da época não existia chance, né, da oposição vencer. Por quê? Porque tudo era manipulado pelos coronéis, certo? Então, ó, aqui é uma charge da época, né? Então, ó, seria o político, o coronel, levando o eleitor para votar, né? Então, a mulher pergunta, né? É o Zé Besta? Ele faz, não, esse aqui é o Zé Burro, né? E aí ele está trazendo o eleitor para votar nele, certo? Então, ó, na próxima semana a gente fala da política dos governadores e da política do café com leite, beleza? Então, hoje a gente encerra por aqui e espero vocês na próxima segunda-feira. Uma ótima semana a todos vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.